Meus amores, bem-vindo ao meu canal e nessa aulinha de hoje eu quero ensinar você a pintar aplique de MDF cortado a laser sem pincel. Acredita nisso? Então hoje nós vamos usar boleadores para pintar. Então eu vou mostrar como é que eu faço e dá super certo. Mas antes de a gente começar a aula, eu queria pedir para vocês se inscrever aqui no meu canal, aciona o sininho para que você possa toda semana receber as minhas dicas, tá bom? E deixa uma curtida aí. Vamos para a aula? Então, eu gosto de trabalhar sempre em cima de uma chapinha de madeira para pintar os apliques, ou redonda ou quadrada. Pego uma fita crepe e as pontinhas dela eu boto assim, ó, para baixo para colar. Depois eu coloco os apliques em cima. Então eu procuro deixar ela bem firme aqui. E hoje eu vou pintar esse ossinho e vou pintar esse cachorrinho. E o mais legal é que você vai ver que você vai conseguir preservar o risco da laser e ele já vai ficar um contorno. Eu tenho aqui a tinta cardinal marrom e a tinta cru. Para pintar com boleador é necessário que você dilua um pouquinho a sua tinta. Então eu vou diluir aqui a tinta cru com um pouquinho d'água. Essa aguinha eu já trouxe no pincel. Ó, molho na água e você não pode deixar a tinta muito aguada, porque senão a peça vai ficar transparente. Também tenho aqui a tinta marrom. Eu só dou uma diluidinha e a água eu trago do vidro com o pincel. E o cardinal, que é o vermelho. Você pode notar que quando você põe água na tinta, ela dá umas bolinhas, ela fica oxigenada. Então é importante que você pegue o secador e tire essas bolinhas, assim por um segundo. E o secador apagou as bolinhas. É importante que você apague para que essas bolinhas não venham para sua peça. E mesmo assim, as bolinhas vêm na peça, mas eu vou explicar como a gente tira ela. Então eu vou começar pintando aqui o ossinho com a tinta cru, boleador. Eu vou pegar esse ladinho aqui, ó, que ele é um pouquinho grande, e eu tenho o lado pequeno que eu também vou usar. Então, ó, eu molho ele na tinta e eu vou pintando a peça. Você vai perceber que a sua peça encheu de furinho, bolinha. Então, use o secador por um segundo só para apagar as bolinhas, porque se secar assim com essas bolinhas, a sua peça vai ficar toda falhada. Um segundo. E agora eu vou pintar todo o corpinho do cachorrinho com essa mesma tinta. Você não precisa ter medo de encostar na fiozinho. É o que você tem que fazer, ó, é trabalhar ao redor sem encostar no fiozinho, que é o desenho da laser. Você tem que reservar ele. Imagina eu com essa tremedeira toda consigo fazer isso. Aí para os cantinhos, pega o ladinho menor do boleador e continua.
Agora eu já tô pintando o narizinho e vou pintar a orelhinha com o marrom. E você notou que eu preservei o olho, a boca e o contorno das perninhas? Isso é fantástico, porque você não precisa fazer isso depois. E agora com a parte mais fininha do boleador eu vou pintar a coleirinha dele. Então, nosso cachorrinho já está pronto. Você tem que trazer bastante tinta para a peça para que a pintura fique em uma mão só. Você não pode repetir essa demão com o boleador. Então, você tem que trabalhar com bastante tinta, tá? E deixar ela diluída. E não esquece de sempre dar uma apagadinha nas bolinhas, nas bolinhas com o secador. E o mais interessante é que você pintando com um boleador, você consegue preservar todos os contornos da laser. Isso é questão de você praticar um pouco e ver como é fantástico trabalhar assim. Lá na fábrica da Duna, nós pintamos os botões pequenininhos, miudinhos, tudo com o boleador. Então, eu nunca ensinei aqui no canal, eu achei assim que seria uma dica muito legal para que você aprendesse a fazer aplique, porque se você for fazer com o pincel, você tem que dar várias demãos, é ruim segurar a peça na mão, você também borra as beiradinhas do laser e assim preserva as beiradas, o contorno. E agora é só deixar secar e depois, se você quiser fazer estampa, que nem esse cachorrinho aqui, é só vir com o boleador por cima e estampar também com quantidade de tinta que nem eu ensinei. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não esquece de deixar uma curtida aí. Não esquece também de se inscrever no canal. Aciona o sininho que o YouTube vai te avisar quando tiver as minhas aulinhas, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.